Meus amigos, temos novas informações sobre o novo spin-off de Stranger Things que vai ser lançado este ano na Netflix, cara. E ao que tudo indica, será um novo episódio da quinta temporada, mas não um episódio como vocês estão imaginando, ou então aquela teoria maluca lá do Former Gate. É outro episódio, mas ao que tudo indica vai ser isso. Mas temos informações absurdas sobre isso, velho. Sendo que a peça The Foreshadow, né, revela um passado explosivo entre o Henry Creel, Joyce e Hopper, né, algo que simplesmente nunca foi mencionado na série. E pra piorar, né, teorias, como eu disse, do Former Gates incendiaram a internet, enquanto o próprio elenco confirmou algumas mortes definitivas. E agora com novos prequels chegando, né, depois do fim oficial, a pergunta é inevitável. O final foi incoerente, mal planejado, ou então tem algo por trás disso? A gente vai comentar no vídeo de hoje e eu já adianto pra vocês que, ó, o bicho vai pegar aqui, tá? Temos informações quentes. Que por falarmos em mundos sombrios, este vídeo está sendo patrocinado pela Blizzard. E quando falamos de Blizzard, estamos falando de Diablo. E Diablo não é só um jogo, é uma franquia que atravessou gerações, definiu o gênero RPG de ação e agora completa 30 anos de história. E o mais impressionante, essa lenda continua mais viva e forte do que nunca com Diablo Immortal. Talvez você não saiba, tá? Mas o Diablo Immortal evoluiu muito desde o seu lançamento lá em 2022. Hoje ele entrega uma experiência cinematográfica, sombria e visceral, que parece coisa de console ou PC, só que na palma da sua mão. Cada combate é intenso, é fluido, cheio de impacto, velho. Cada habilidade encaixa perfeitamente. E quando você acerta aquele combo perfeito, você sabe que a sensação é maravilhosa, velho. E algo que eu particularmente gosto muito no Diablo Immortal é que o game se passa entre o Diablo 2 e o 3. Ou seja, a lore é rica, é profunda, é envolvente, né? Você escolhe sua classe, explora santuário, enfrenta hordas de demônios e constrói builds com estratégia real, né? Baseadas em loot, progressão e escolhas que fazem a diferença. Eu acho isso sensacional, velho. Mas Diablo Immortal não é só jogar sozinho. O lado social é gigantesco. Clãs, co-op, PVP, raids, eventos sazonais, tudo pensado para transformar suas conquistas individuais em vitórias coletivas, velho. É aquele tipo de jogo que você joga hoje e amanhã já tem uma novidade te esperando. E aqui vai a real, tá? Poucas pessoas imaginam que existe um jogo gratuito com uma qualidade AAA, com gráficos impressionantes e esse nível de profundidade no celular, cara. Quem ainda não jogou está literalmente perdendo uma das experiências mais completas do mobile atual. Então clique no primeiro link da descrição e baixe um jogo gratuito, tá? Ele tá disponível tanto para Android quanto iOS. Ou seja, tá disponível aí na Apple Store e também no Google Play. Obrigado Blizzard, tá, pelo patrocínio deste vídeo e entrem agora para esta saga de 30 anos, porque Diablo não é só um jogo, é uma lenda viva. Hello my friends, Geek na voz e cara, independente se você gostou ou não do final da quinta temporada, Stranger Things foi, continua sendo e para sempre será um grande fenômeno da cultura pop. Não tem como, essa série desde que estreou lá em 2016 foi um fenômeno instantâneo. Só que um spin-off mantido quase em segredo está reacendendo a discussão e deixando o desfecho ainda mais controverso, porque com a confirmação de que Stranger Things The Foreshadow será gravada e lançada oficialmente na Netflix, a trama canônica da peça, né, passa a ocupar o centro das atenções. Isso abre uma enxurrada de questionamentos sobre o passado obscuro do Henry Creel, né? Obviamente que pouquíssimas pessoas tiveram oportunidade, né, de ir até Londres ou então a Broadway para poder presenciar essa peça The Foreshadow presencialmente. Inclusive eu tenho um sonho de um dia ver esse negócio ao vivo. Mas cara, vai aqui um breve resumo da peça para vocês entenderem o que eu tô falando, porque tem uma personagem que entra nessa equação que ela não entrou na série. Afinal, ambientada em Hawkins em 1959, a produção teatral mergulha na adolescência do Henry Creel, explorando sua ligação inicial com Brennan e até mesmo uma inesperada tentativa de viver um romance. E esses acontecimentos são essenciais para compreender a verdadeira identidade do Henry, né? Mais tarde se tornaria o Vecna, mas foram apenas citados de maneira superficial no episódio final. E ao deixar de lado revelações cruciais apresentadas na peça, o encerramento cria brechas e inconsistências que agora se tornam impossíveis de ignorar, principalmente com a chegada oficial do prequel no catálogo da Netflix, né? A peça aprofunda, né, de forma intensa a origem do Henry Creel. E Stranger Things The Foreshadow apresenta revelações impactantes sobre os primeiros dias de Hawkins e acompanha a trajetória do jovem Henry desde o momento em que a família Creel se muda para a cidade, assim como vimos na quarta temporada, né? E isso ocorre logo após o Henry ferir um garoto em Nevada, né? O que significa que seus poderes ainda são recentes, instáveis e pouco compreendidos. Sendo que o Henry, né, ele passa a estudar justamente na Hawkins High School, né, que a gente viu ao longo das temporadas de Stranger Things, e ele era colega, não muito amigo, mas colega das versões jovens de Hopper e Joyce, por exemplo. Além, claro, dos pais de Mike, Dustin, Lucas e etc. E além disso, a gente tem também a versão mais jovem nessa escola do Bob Newby. Vocês lembram lá do Bob da segunda temporada, namorada da Joyce, eterno, que descansa em paz, Bob? Então ele tinha uma irmãzinha, né? Uma irmã adotada, que era simplesmente a Patty Newby, que essa garota, inclusive, teria um caso com o Henry Creel. A Patty é a única pessoa em Hawkins que não demonstra medo do Henry Creel, né? Pelo contrário, ela se apaixona por ele. E os dois acabam tendo um romance. E esse detalhe
revela um lado muito humano e vulnerável do Henry que jamais foi explorado na série. Eles vivem as inseguranças e descobertas típicas, né, de um primeiro amor no ensino médio, mas nada nesse relacionamento pode ser considerado comum, né? Afinal, sem controle sobre suas habilidades, o Henry acaba machucando pessoas ao seu redor. Então, desesperada para proteger o filho e salvar sua família, sua mãe procura ajuda médica e encontra alguém disposto a intervir, que é o Dr. Brenner. E a peça mostra como nasce essa relação complexa entre os dois, como Henry é levado ao laboratório de Hawkins e como todos esses eventos culminam na trágica morte da família Creel, cara. E apesar da relevância gigantesca desses acontecimentos, Stranger Things The Foreshadow praticamente não é mencionado de forma direta no último episódio da série, né? E ao longo da quinta temporada existem pequenas referências, mas nada é realmente explicado ou desenvolvido de maneira clara. E informações recentes apontam, né, que The Foreshadow vai ser meio que um episódio extra, um episódio complementar da quinta temporada de Stranger Things. Não vai ser um cânone 100% oficial, né? Tipo, ó, acabou o 8º episódio da quinta temporada, agora viu o 9º episódio. Não vai ser isso, mas é uma peça, é um episódio, é uma história que vai complementar o que a gente viu na quinta temporada. Ou seja, vão corrigir os problemas dos Duffers. E o momento mais evidente das referências acontece, né, quando a Max percorre as memórias do Henry lá no primeiro volume. Ela é levada de volta aos dias de Henry, né, na high school, onde vimos uma jovem Joyce distribuindo panfletos de uma peça escolar que ela estava dirigindo. E no rodapé do folheto, né, aparecem nomes como James Hopper Jr., né, que é o nosso Hopper, a Karen, mãe do Mike, Patty Newbit, Alan Manson, né, que é o pai do Ed, Ted Wheeler e o próprio Henry Creel. E esse detalhe adiciona uma camada completamente nova à mitologia da série, né, mas nunca foi aprofundado. E no episódio final, né, Max, Eleven e Callie invadem as memórias do Henry, né, ligadas à produção escolar, e a cena reproduz fielmente o que foi apresentado na Broadway, né? Só que para por aí. A série jamais menciona a Patty novamente, nem conhece o papel fundamental que ela desempenhou na formação emocional do Henry Creel, né? E o próprio panfleto revela que a apresentação da peça aconteceu em 6 de novembro, exatamente a mesma data em que Henry sequestrou Will em 83, cara, e planeja o seu ataque final na quinta temporada. Algo extremamente significativo ocorre naquela noite de 59, algo que explicaria por que essa data se torna tão simbólica ao longo da série, mas ainda assim esse ponto é simplesmente ignorado no encerramento, né? É verdade que o episódio final mostra, né, como Henry desperta seus poderes, né, algo detalhado com mais profundidade na peça. Então vimos sua interação, né, com o misterioso homem na caverna, mas a série nunca esclarece quem ele era, nem o que havia dentro da maleta que carregava, né? Tampouco fica claro se é Henry ou o Devorador de Mentes que realmente controla o Upside Down. E essas respostas, que poderiam mudar completamente nossa interpretação da história, só são reveladas em Stranger Things The Foreshadow, né? Isso transforma o final da série em algo muito mais ambíguo, provocador e polêmico do que a gente imaginava. O problema, cara, é que talvez a trama que a gente acompanhou nesses últimos anos de Stranger Things, alinhado The Foreshadow, elas não convergem entre si, elas meio que se contradizem em alguns momentos, especialmente nessa quinta temporada. Tem alguns furos, buracos de roteiro que The Foreshadow pode responder, mas só se a peça realmente for algo que eu considero um erro. Não era pra gente ter um episódio complementar de uma peça pra entender o que aconteceu na quinta temporada. Afinal, a principal polêmica levantada por The Foreshadow envolve a forma como a peça altera profundamente a relação entre Henry Creel e os personagens adultos que conheceríamos na série, né? Na produção teatral, grande parte da narrativa gira em torno das interações de Henry, Joyce, Hopper e Bob. E eles não são meros conhecidos de passagem, né? Eles realmente convivem com Henry, entendem sua personalidade e acompanham de perto seus conflitos, né? Além disso, Henry desenvolve uma ligação intensa com a Patty, né? Torna ela sua namorada. E o prequel deixa claro que a Patty exerce um papel decisivo na vida do Henry, né? E influencia diretamente seu destino. Isso muda completamente a perspectiva sobre os acontecimentos futuros, cara. Se Joyce, Hopper e Bob conheciam tão bem as fragilidades emocionais e as motivações de Henry, por que nunca usaram esse conhecimento para enfrentá-lo antes? Então essa obsessiva busca por respostas apresentadas na série passa a soar exagerada e até incoerente quando a peça estabelece que todos eles já compartilham um passado significativo, cara. Cara, não teve um diálogo entre Joyce e Hopper dizendo, ó, é o Henry, o Vecna é o Henry Creel, o garoto que a gente estudou junto lá no ensino médio. Cara, a Joyce pegou o machado e decepou a cabeça do Vecna, pô, que é o Henry Creel, o maluco que ela estudou, que foi colega de peça teatral. Assim, deveria ter uma linha de diálogo pelo menos, pô. E como Stranger Things The Foreshadow foi oficialmente confirmado, né, como parte do cânone da franquia, essas inconsistências narrativas se tornam ainda mais controversas, né? E os irmãos Duffer chegaram a afirmar que optaram por não explorar essas conexões no episódio final, porque poderia gerar confusão pro público, né? Só que ignorar essas relações acabou criando um problema ainda maior, cara. Se integrar os eventos da peça era considerado complexo demais, por que então inserir referências diretas a esses laços na própria série? E outro ponto que gera debate é o timing do lançamento, né? Porque a Netflix confirmou que The Foreshadow, né, a peça que funciona como o prelúdio da história principal, será lançada oficialmente na plataforma ainda este ano. E a produção, que estreou em 2023, né, em Londres, está sendo filmada durante sua temporada na Broadway para ganhar uma versão cinematográfica. Só que assim como aconteceu com Tales from 85, essa adaptação chega
tarde demais pra impactar a narrativa principal, cara. Sendo que a animação, né, Tales from 85, se passa entre a segunda e a terceira temporada da linha do tempo original. E mesmo com o encerramento da série principal, a Netflix decidiu levar os espectadores de volta ao passado, né, revisitando momentos marcantes e personagens centrais, incluindo Eleven. O problema é que a gente já conhece o destino desses personagens, a gente já sabe exatamente o que vai acontecer com cada uma dessas crianças e adultos em Stranger Things, até porque a série já acabou e a gente viu a história completa. E aí eles vão adicionar novos personagens, novas criaturas para trazer aquele fator novidade, mas 80% da história a gente já sabe. Já Stranger Things The Foreshadow funciona como uma história de origem pro Henry Creel, né, tocando principalmente em sua vida no final dos anos 50, cara. E a trama traz personagens conhecidos como Joyce, Hopper, Brenner e o próprio Henry antes de se tornar o Vecna. E embora seja relevante, né, para aprofundar a mitologia, a peça altera a percepção sobre eventos já consolidados na série, né? E idealmente uma versão filmada em The Foreshadow deveria ter sido lançada antes da quinta temporada, porque em abril de 2025 a Netflix disponibilizou apenas um documentário de bastidores da produção do West End, né, pouco antes da estreia oficial na Broadway. E um mês depois vieram as datas de lançamento da temporada final, dividida em 3 partes. Então, considerando que elementos da peça influenciam diretamente a construção da quinta temporada, especialmente no que diz respeito ao passado do Henry, teria sido muito mais estratégico disponibilizar a história completa antes do encerramento da série, e não depois, quando o entusiasmo pela franquia já começou a esfriar. Além disso, as 2 prequels anunciadas carregam o risco de enfraquecer o impacto da marca, né? Então saber previamente o destino dos personagens reduz a carga emocional de Tales from 85. Ao mesmo tempo, a peça The Foreshadow reescreve parte da mitologia ao introduzir personagens inéditos, como Nick e as novas criaturas do mundo invertido que não possuem relevância direta na série principal. E no caso específico de The Foreshadow, o efeito pode ser ainda mais delicado, né? A peça promete revelar detalhes intrigantes que a quinta temporada deixou de abordar, incluindo o relacionamento, como eu disse, do Henry com a Perry Newby, cara. E ao destacar essas lacunas e omissões, a produção não apenas amplia o universo da franquia, mas também reforça as críticas ao desfecho da série, né? Porque em vez de encerrar as discussões, o prequel tem potencial de reacender controvérsias e tornar a temporada final ainda mais debatida, né? E talvez ainda mais divisível entre os fãs. E volto a dizer, cara, é muito estranho o fato do Hopper e a Joyce não terem uma linha de diálogo sequer nessa quinta temporada sobre o Henry Creel, sobre o fato deles saberem já que o Vecna é o moleque que eles estudaram juntos lá no ensino médio, que eles tinham uma conexão com ele. Não eram meros colegas, eles tinham uma ligação, tinham conversas de corredor com o Henry Creel, então eles sabiam, mas não houve nada na quinta temporada, velho. Eles estudaram junto com o Henry, conviviam com seus conflitos e acompanharam de perto a sua transformação, né? Só que na série da Netflix, quando a identidade do Vecna é revelada, nenhum dos dois menciona esse passado compartilhado, né? Em nenhum momento há qualquer referência direta ao fato de que eles sabiam quem era o Henry Creel, cara. E esse silêncio levanta dúvidas sérias sobre a continuidade e coerência narrativa, né? E considerando que os prequels estão sendo lançados apenas depois do fim da história principal, é inevitável imaginar que novos pontos confusos e possíveis ainda podem surgir nos próximos projetos da franquia, né? Sendo que o ator do Lucas, né, o Caleb McLaren, ele comentou recentemente em uma entrevista, né, que ele tava dando um dos filmes da Sony sobre esse episódio extra, essa tal teoria conforme Gates da Netflix, que, enfim, que ganhou proporções absurdas nesses últimos dias, semanas, meses, de que teria um final secreto de Stranger Things. Olha o que ele falou. Ele foi direto ao ponto, né? Ele afirmou que no início ele achou a teoria simplesmente absurda, meio boba. Segundo o ator, ele entende que os fãs queriam mais da série, mas reforçou que a história chegou ao fim após 10 anos. Para ele, quem acreditou que haveria uma continuação não compreendeu a essência da narrativa. Ele explicou, né, que tudo não passou de imaginação dentro da própria lógica da série, né? Especialmente ligada à personalidade do Mike, que sempre teve uma visão fantasiosa desde a primeira temporada. Então, em suas palavras, tratava-se apenas de narrativa, não de um gancho secreto. Além disso, né, o Caleb declarou estar convencido de que Eleven realmente morreu, né? Posição que também foi confirmada pela Sadie Sink, que é a Max. E a teoria do Conformity Gates, né, se espalhou rapidamente, né, impulsionada principalmente pela frustração de parte do público, cara. E os criadores da série, Matt e Ross Duffer, também enfrentaram críticas, especialmente após o documentário One Last Adventure e The Making of Stranger Things 5, né, onde eles revelaram que o roteiro final ainda não estava completamente fechado durante as filmagens do último episódio. E só lembrando, tá? Clique no primeiro link da descrição, porque o Diablo Immortal, ele está disponível de graça tanto para Android quanto iOS. Vão por mim, meus amigos, a experiência cinematográfica que esse jogo entrega no celular é absurda. Não se esqueçam da voadora no like, se inscreva no canal. Até a próxima. Valeu, falou e fui!